Olá pessoal, estamos de volta para concluir nossa aula de hoje com o MDC de monômios. O que é o MDC? O MDC é o máximo divisor comum entre dois ou mais números. E por que o máximo e não o mínimo, como o MMC? Certo? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Não existe o máximo MMC porque os múltiplos de um número é um conjunto infinito. O MDC é o máximo porque os divisores de um número é um conjunto finito. Então não existe o menor divisor comum, não. Existe o máximo divisor comum. Tá certo? Agora, porque na realidade existe, certo? O mínimo divisor comum existe. Agora, por que é que não se trabalha, não se calcula? Aí a gente vai saber por quê, tá certo? Então vamos aqui só recordar o que seria os divisores de um número, certo? Então, por exemplo, os divisores de 2, certo? Nós sabemos que numa divisão, tá certo? Numa divisão, tá certo? Deixa eu fazer aqui. Numa divisão de um número A pelo número B, a gente obtém um quociente e um resto. E nós sabemos que esse número que fica aqui é chamado de dividendo, esse número aqui é chamado de divisor, esse número aqui é o quociente e esse número aqui é o resto. Certo? E o divisor é quem divide o número em partes iguais. Tá certo? O divisor é quem divide o número em partes iguais. Então, os múltiplos são os dividendos de um número. Seria a mesma coisa de múltiplo. O divisor é aquele valor que divide o número em partes iguais. Então, por exemplo, quem são os divisores de 2? O 1 e o 2. Então, os divisores do 2 é o 1 e o 2. O 1, porque divide o 2 nele mesmo. E o 2, porque divide o 2 em duas partes, cada uma de uma unidade. Então, os divisores de um número dividem o número em partes iguais. Tá certo? Por exemplo, os divisores de 4. Os divisores de 4 é o 1, o 2 e o próprio 4. O 1 divide o 2, aliás, divide o 4, que dá o próprio 4. O 2 divide o 4 em duas partes e o 4 divide o 4 em quatro partes. Por exemplo, os divisores de 6. Os divisores de 6 seria 1, 2, 3, 4 não é, 5 não é e 6. A mesma ideia. O 1 divide o 6 no próprio 6. O 2 divide o 6 em duas partes de 3. O 3 divide o 6 em 3 partes de 2. E o 6 divide o 6 em 6 partes de 1. Então, se você prestou atenção, o 1 é divisor de todos os números. Então, o 1 seria o mínimo divisor comum. Então, não se pede para se calcular o mínimo divisor comum, porque todo mundo saberia que era 1. Então, se pede para calcular o máximo divisor comum. Agora, existe o máximo porque os divisores, para qualquer valor, é um conjunto finito. Os múltiplos não, é um conjunto infinito. Então, por exemplo, quem seria o máximo divisor comum de 2, 4 e 6? Seria 2. Por quê? Porque 2 é comum para todos os três ao mesmo tempo. Então, o 2 seria o máximo divisor comum envolvendo o 2, o 4 e o 6. Tá certo? Agora, existe um algoritmo que você calcula o máximo divisor comum, tá certo? De um número, e eu acho o método mais viável, tá certo? Na realidade, existem 3 métodos. Existe por conjunto, como eu fiz, existe por decomposição em fatores primos, e existe pelas divisões sucessivas, que seria a receita de Euclides, que se chama
matematicamente utiliza o termo algoritmo. Algoritmo seria um tipo de receita para você fazer uma determinada, um determinado desenvolvimento matemático. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, certo, um exemplo para nós fazermos, para vermos esse algoritmo de Euclides, certo? A ideia de se calcular o MDC. Tá certo? Eu vou voltar aqui, tá certo? E vou escolher os seguintes números. Por exemplo, eu quero calcular o MDC de 24 e 16. Eu vou aproveitar aquele exemplo, 24 e 16. São dois valores numéricos. Como é que eu calculo o MDC? Eu pego 24 e divido por 16. Eu pego o maior e divido pelo menor. Então, 24 por 16 dá 1. 1 vezes 16, 16. Aí 6 para 14, 8. A 1, 0. Sobrou 8. Aí eu pego agora o 16 e divido pelo 8. Dá um 2. 2 vezes 8, 16. 0. Então, quando zera, o número que sobrar aqui, tá certo? O número que sobrar aqui é o MDC. Então, o MDC de 24 e 16 é 8. Então, conclusão. O máximo divisor comum de 24 e 16 é igual a 8. Legal? Agora, qual seria o outro método? Eu pegaria o 24, tá certo? E a decompor em fatores primos, ó, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Então, o 24 é igual a 2 elevado a 3 vezes 3, tá certo? Pegaria o 16, legal? Quem é o 16? Aí por 2 dá 8, por 2 dá 4 e por 2 dá 2, aliás, e por 2 dá 1. O 16 é igual a 2 elevado a 4. Pronto. Certo? O 16 é igual a 2 elevado a 4. Agora vamos olhar. O que é que você faria para calcular o MDC nesse sentido aqui, ó? Aqui eu tenho 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. Nesse número aqui eu não tenho 3. Então você poderia adicionar 3 elevado a 0. Certo? Só para você entender. Agora vamos olhar. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher os fatores comuns com menores expoentes. Por quê? Porque o máximo divisor comum, por exemplo, quando eu calculei o máximo divisor comum de 24 e 16, que eu vou achar a mesma coisa, né? Claro, dá 8. Esse 24 e esse 16 tem que dar para dividir por 8. Se não der, significa dizer que você errou. Porque eu estou calculando o máximo divisor. E o divisor tem que dividir esses números em partes iguais. Por exemplo, 24 por 8 dá 3. Tá certo? 16 dividido por 8 dá 2. Tá certo? O 8, né? Divide o 24. Como também divide o 16. Aí vamos lá. O que é que você vai fazer aqui? Você vai calcular, você vai escolher os fatores comuns com menores expoentes. Justamente menor expoente, que é para justamente se tornar divisor de 24 e 16. Então, quem são os fatores com menores expoentes? É 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 0. Porque o expoente aqui é 1. 3 elevado a 0 é 1. Então, se 3 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 3 vezes 1 dá 2. Elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8. Então, o MDC é 8. Legal? Pronto, só isso. Entenderam? Pronto. No MMC, você escolhe os fatores com maiores expoentes. E comuns, né? E no MDC, você escolhe os fatores
comuns com menores expoentes. O 3 aqui, eu botei o 3 elevado a zero, certo? Para você ver que quem vai ser escolhido, certo? É o de menor expoente, é o 3 elevado a zero. Legal? Aí, se eu tirar o 3 elevado a zero, sabe o que é que eu vou utilizar? Escolhe os fatores comuns com menores expoentes. E os incomuns pulam fora. Tá certo? Pronto. Agora vamos dar outro exemplo para vocês entenderem, tá certo? Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui, certo? Do livro, que é para a gente entender aqui, porque eu não tenho nenhum exemplo na cabeça, tá certo? E eu vou pegar aqui um exemplo, certo? De um livro aqui. Legal? Só para a gente... Eu quero calcular o MDC de 3 valores. Certo? Vamos lá.